Daniela Aparecida, 23 dias de compulsão, mais, acho que é exercício compensatório, né? Dieta ok, sem fome, 6 meses pós-tirzepatia, rebote ou emocional? Pode ser as duas coisas, né, Daniela? Mas assim, se fosse rebote da retirada da tirzepatia, seria uma coisa mais contínua, mais sustentada. É aquela coisa quando você tira a medicação, semana seguinte você já começa a bagunçar seu comportamento alimentar. A coisa ela começa meio que por aí. Então assim, o remédio não trata comportamento, né? O grande problema da tirzepatia é esse, a limitação dela. E você não apagou esse comportamento. Você simplesmente adicionou um outro, né? E tem uma palestra que eu faço sobre hábito. Você não perde um hábito. Você não consegue desprogramar o seu cérebro de um hábito. Você se ajusta a um novo ambiente, mas o hábito está lá. Isso quer dizer que se você tira o que é o comportamento do ambiente, aí a gente pode chamar esse comportamento de monjaro, você volta àquele hábito que você tinha. Por isso que a retirada do monjaro, primeiro, o tratamento é longo. Se eu fazer um tratamento, vou te falar da minha experiência, tratamento com menos de 6 meses de monjaro, eles vão ter uma recaída pior do que os tratamentos que são, né, mais longos, 6 meses, 1 ano. E não é uma medicação que a gente tira de repente, né, principalmente se você tem obesidade. Se você tem obesidade, não necessariamente você precisa ter excesso de peso para ter obesidade, você pode ter uma síndrome metabólica, que é a real indicação do Monjaro, né? Ele foi feito para tratar diabetes, né? Então, desde que você tenha uma síndrome metabólica, você tem indicação para manter. É igual o sujeito que tem hipertensão arterial. Ah, a pressão está controlada, porque ele está tomando remédio. É igual o sujeito que tem doença de tireoide. Ah, ele está controlado, porque ele está tomando remédio. Então tem uma grande chance que se a indicação foi feita para você, porque você tem uma síndrome metabólica, você tenha que manter essa medicação, mesmo que seja em doses menores, ou numa frequência de uso maior, para que você continue equilibrado. Então, eu queria falar uma coisa para vocês, não fazer julgamento moral de uso de medicação. Ah, mas eu perdi na raça, sem canetinha. Cara, e daí se você precisar? É o que eu sempre falo para vocês. A gente tem uma mania de julgar perda de peso e obesidade como se fosse um problema moral. Não é um problema moral. A gente tem essa mania, né, ou esse hábito de atribuir a capacidade de emagrecimento a questões de caráter, como se a pessoa que não conseguisse manter-se na rotina tivesse até um problema de caráter. Pô, você não é sério, você não faz isso, né? O contrário, você cria para essa pessoa um sentimento de culpa, ah, você falhou, né? Não é assim, não tem essa relação. Até porque o que acontece do ponto de vista neurológico comportamental, né, quando a pessoa ela aprendeu a comer assim, é o que eu falei para vocês de hábito. Não é que tem um ditado em inglês que chama Old Habits Die Hard, né, então hábitos antigos morrem com dificuldade. Eu falo para vocês, eles nunca morrem. O hábito está lá, guardado. A primeira chance que ele tiver de se manifestar, ele vai se manifestar. Então, para de fazer julgamento moral de quem usa Monjaro e quem não usa, tá? É uma coisa que não faz sentido. Eu até concordo com vocês que tem muita gente que usa por um frenesi, né? Ah, queria perder 1 quilo, queria perder 2, ah, eu queria secar, ah, eu vou viajar, não quero exagerar. Tem, né? Agora, no geral, né, as pessoas que usam Monjaro é porque precisam dessa medicação. Né? Igual eu falei para vocês, igual o paciente que tem hipertensão precisa do remédio para hipertensão. Igual o paciente que tem diabetes precisa do remédio para o diabetes, e assim sucessivamente. Então, tira essa culpa, essa carga, né? Isso não é uma coisa que faz bem, né, para o nosso grupo, pelo menos o nosso grupinho aqui, dos banhentos, né? E se você tá aí, você caiu de paraquedas aqui nessa live, não estranha, tá? A gente tem o nosso grupinho, a gente fala do nosso jeito, a gente se entende, e é banha mesmo, sem frescura, porque banha não tem calendário. Então, sai treinar nas férias? Lógico. Lá. No final de semana? Sim, muito. E principalmente
Faria Lima Backstage, estou com 540 de testes, emagreci 35 quilos e também reduzi minha testo mesmo com treino diário. Dieta Monjaro, Venvance, tenho TDAH, relação testo estradiol está em 10:1. Não tá legal, né? Não tá legal, mas assim, naquilo que você fez, Faria Lima Backstage, supostamente a testosterona ela vai cair antes de subir, né? Porque antes de você melhorar sua resistência à insulina, que faz com que a testo melhore, você tem aumento do seu esforço. Aumenta o seu esforço, aumenta o cortisol, a testosterona cai. Nesse sentido, o Venvance que você toma, ele acaba tendo uma função que é perigosa, porque ele vai manter a sua capacidade de sustentar a quantidade de trabalho, apesar de você não estar alimentado. O Monjaro já te tira a fome, já te deixa meio cansado. O Venvance, ele vai rebater essa sensação e vai fazer você se exercitar além daquilo que o seu corpo tolera. Então tem que ter um cuidado muito grande. Eu te recomendaria sentar com o seu professor, né, com o seu treinador, com o seu médico junto, né? Porque, por exemplo, se você tiver com uma ureia acima de 45, se você tiver com cortisol acima de 17, se você tiver com triglicéridos muito baixo, né, 40, né, 30 às vezes, quer dizer que você não está se recuperando, quer dizer que você está se destruindo. Então existe uma série de variações do que é o nosso exame de sangue que mostra que aquele físico ele está se deteriorando. Diego Maia. Eu por um período fiz uso de tirzepatida e em conjunto aumentei significativamente meu número de treino, Muay Thai, musculação, corrida. Aconteceu que durante uma flexão rompi o tendão do tríceps. Ah, Diego, eu acho que essa relação, né? Isso não é por causa da tirzepatida, isso é por causa da diminuição do volume calórico, né? Você coloca um monte de exercício, a tirzepatida te tira a fome, e como tira a fome, você come menos, você diminui sua velocidade de recuperação. E assim, esse monte de exercício, né? Principalmente, cara, Muay Thai com HIIT, com corrida. Velho, eu nem coloquei a musculação aí no meio, mas é uma quantidade grande, né, meu? É uma solicitação pro teu aparelho locomotor muito grande. E essa quantidade de solicitação, se você não tiver algum ajuste para que isso, né, se adeque com o tempo, ou um ajuste de dose no Monjaro, ou um acompanhamento nutricional mais rigoroso, a coisa fica bem difícil. E aí a lesão, ela pode ser comum. E é uma coisa que a gente tem tido, né? A gente tem tido uma classe de pessoas que treinam, que tem se lesionado, que a gente já falava osso de Ozempic, tá? Porque o pessoal que usava Ozempic anos atrás, durante 2, 3 anos, alguns deles diminuíam a mineralização óssea. E com o Monjaro, como é uma droga menos agressiva do ponto de vista de colateral que o Ozempic, as pessoas conseguem fazer exercício e bem, né? Principalmente aquelas que tinham resistência à insulina e passam a não ter. Então essa galera melhora. Ah, um aviso importante para vocês, prestem atenção nisso, né? O Monjaro ou qualquer medicação desse tipo, ele funciona melhor em quem está mais doente. Então o ganho, né, ele vai caindo conforme você está bem. Se você tem diabetes, está com 120 quilos, baita sobrepeso, tem alteração metabólica, você vai ter o maior ganho possível da droga. Agora, se teu colesterol está normal, seu glicemia está normal, você não tem resistência à insulina, você está com sobrepeso leve, e você quer alguma coisa para ajudar você a parar de comer, aí o efeito é muito pequeno. Então o Monjaro funciona melhor em quem está pior. E funciona pior em quem está melhor. Em quem está pior, esse cara ele consegue treinar, consegue se desenvolver, melhora a libido, melhora a testosterona, no caso de homens, né? Agora, se o sujeito ele não tem doença nenhuma e simplesmente quer perder peso, esse cara vai se sentir cansado, vai ter muita náusea, vai piorar a libido, vai ter diminuição da testosterona, tem menos leptina porque tem menos alimentação. Então isso é uma coisa a se pensar se você cogita, né, usar essa medicação sem ter nenhum tipo de doença metabólica que justifique. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia. De manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?